Pare tudo e responda com sinceridade. Qual mãe, no limite da vida, teria que escolher qual dos seus filhos deve ser alimentado? Esta não é uma pergunta hipotética. Esta é a realidade brutal de Ambrosina, uma escrava #ama de leite no Brasil do século XIX, cujo corpo e cujo leite foram sequestrados pelo sistema mais cruel da história. Seu seio nutria o filho do Senhor. Seu coração, esse nutria um segredo de resistência capaz de desmantelar a ordem da Casa Grande. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio, o paradoxalmente mais poderoso da história da #escravidão no Brasil, a maternidade escrava. Você está prestes a descobrir a ama de leite e o mistério do bebê branco, o corpo roubado, a exploração e o sistema. Seja bem-vindo a um capítulo da história brasileira que a academia teima em apagar, mas que o instinto materno de milhares de mulheres negras se recusou a esquecer. Hoje, vamos além dos grilhões e das chibatadas para focar no horror mais íntimo da escravidão, o roubo da maternidade. O nosso foco é Ambrosina, mas a história dela representa incontáveis escravas nutrizes que foram reduzidas a meras máquinas de leite para o lucro e a conveniência da elite branca. O sistema escravocrata não explorava apenas a força braçal. Ele explorava a capacidade reprodutiva, de forma mais perversa, o leite materno da mulher negra. O leite, esse símbolo universal de vida e afeto, era transformado em mercadoria, em um produto com valor de mercado. Anúncios em jornais da época não mentem. Eles ofereciam ou procuravam escrava ama de leite, com muito bom leite, sem o filho. Parem e pensem no nível de desumanização. Para o senhor, a ama de leite ideal era aquela que havia dado à luz recentemente, mas cujo bebê tinha sido sumariamente afastado para que cada gota de leite fosse direcionada ao herdeiro legítimo branco da Casa Grande. Essa separação era o primeiro e mais cruel ato de #exploração feminina. O filho da escrava era enviado para ser criado por outra mulher, ou, na maioria das vezes, voltava a senzala sob os cuidados de crianças mais velhas ou idosas, com a alimentação deficiente e o vínculo materno brutalmente cortado. O sistema forçava Ambrosina a testemunhar a negligência e o sofrimento do seu próprio filho negro para garantir a prosperidade e a saúde do #bebê branco, o filho do seu opressor. Isso não era apenas trabalho. Era um ataque psicológico e biológico direto ao cerne da sua identidade como mãe. O termo ama de leite, carregado de uma falsa ternura no imaginário popular do mãe preta, esconde a realidade brutal. Para Ambrosina e para muitas outras, ser uma #ama de leite era viver uma maternidade de luto em vida. Elas tinham um bebê recém-nascido, um coração que implorava por consolo, seios cheios de um alimento que o instinto mandava entregar ao seu próprio sangue, mas a corrente as puxava para a Casa Grande. E aqui reside a primeira camada de nosso mistério. Como uma mãe, forçada a alimentar o filho do seu algoz, consegue manter vivo seu próprio filho em um sistema que ativamente tenta destruí-lo. A escrava Ambrosina não tinha apenas um dilema. Ela tinha uma missão de subversão silenciosa. O #protagonismo negro feminino, neste contexto, não se manifestava apenas em fugas espetaculares ou revoltas abertas, mas sim em atos cotidianos de resistência íntima. No esgoto da #escravidão no Brasil, o simples ato de alimentar o próprio filho era um ato político de guerra. Ao longo desta série, vamos desvendar como Ambrosina transformou o que era para ser o seu maior sofrimento, a sua capacidade de nutrir, na sua arma mais potente, virando a lógica da Casa Grande contra si mesma. Fiquem conosco para entender o preço real desse leite e a complexa rede de sentimentos, de ódio e de afeto forçado que se tecia em torno do berço branco. Essa é uma #história não contada sobre a força da #resistência feminina negra que merece ser ouvida. No segmento anterior, introduzimos Ambrosina e o terrível dilema da #maternidade escrava. Agora, vamos desmantelar a estrutura por trás desse sofrimento, compreendendo como o corpo da escrava era meticulosamente transformado em uma máquina de lucro no coração do Brasil colonial e imperial. Esta é a história não apenas da dor individual de Ambrosina, mas do sistema frio e calculado de exploração biológica que sustentava a Casa Grande. Você precisa entender que,
Na sociedade patriarcal brasileira do século XIX, o serviço da hashtag ama de leite não era um ato de caridade nem uma simples opção doméstica. Era um negócio de alto valor. O corpo de uma mulher negra recém-parida, com leite em abundância, era um ativo financeiro de primeira linha para o seu senhor. Enquanto nas senzalas o valor da vida humana era depreciado, na casa grande, o leite dessa mesma vida era supervalorizado. Por que essa demanda era tão alta? Status social e conveniência branca. As senhoras brancas, muitas vezes idealizadas em uma fragilidade feminina europeia, eram desencorajadas e, em alguns casos, impedidas pelos médicos higienistas da época de amamentar. O aleitamento era visto como um fardo que poderia deformar os seios, envelhecer o corpo e, pior, interferir nas obrigações sociais da elite. Entregar o bebê a uma escrava era um símbolo de status, uma prova de riqueza e ócio. O fator higienista e a falsa ciência. Embora pareça irônico, os discursos médicos da época criticavam a ama de leite pela falta de higiene, mas ao mesmo tempo, o sistema dependia dela. Havia uma crença perversa de que o mau gênio ou os defeitos de caráter da escrava podiam ser transmitidos pelo leite ao bebê branco. Essa narrativa não impedia o uso da ama, mas servia para justificar a vigilância constante e a repressão de sua humanidade. Para o público de hoje, é crucial expor essa face do racismo científico que tentava controlar até o vínculo afetivo. A mercadoria lucrativa. Os senhores de escravos lucravam duplamente. Primeiro, com a produção de novos cativos, a lógica do partus sequitur ventrem. O parto segue o ventre, que garantia que o filho de Ambrosina seria, por lei, um escravo. Segundo, com o aluguel do leite. Um anúncio de jornal da época podia oferecer uma escrava nutriz por 30 cifrão 000 a 40 cifrão 000 réis por mês, um valor significativo que ia diretamente para o bolso do senhor, sem que Ambrosina visse um tostão. O leite dela era literalmente o salário do seu senhor. Voltamos à nossa protagonista, Ambrosina. Para ela, essa hashtag exploração feminina era a negação de sua essência. Ser mãe era a única porção de identidade que o sistema não podia roubar, até que ele roubou o seu leite. Imagine o cenário. Ambrosina é arrancada de seu filho, que ainda é um recém-nascido, talvez fraco ou doente devido às péssimas condições da senzala. Seu corpo, mal alimentado, é forçado a gerar vida, em seguida, a sustentar a vida alheia. Ela é levada para a casa grande, vestida com as roupas limpas da nutriz, um disfarce para o público, mas com o coração na senzala. O contraste que mata. O hashtag bebê branco, gordinho, com roupas de linho, dorme em um berço macio. É alvo de cuidados extremos da sinhá e do sinhozinho. O filho de Ambrosina, o bebê negro, dorme no chão duro da senzala, com risco constante de doenças, fome e negligência. O leite de Ambrosina é o único elo de sobrevivência para ambos, mas o fluxo é controlado. A prioridade é sempre o bebê branco. Aqui reside o terror da hashtag maternidade forçada. A privação do próprio. Para garantir que o bebê branco recebesse a quantidade ideal de leite, muitas amas eram proibidas de amamentar seus próprios filhos, ou tinham o tempo com eles severamente limitado. O medo constante de Ambrosina era de que seu próprio filho definhasse e morresse para que o filho do senhor prosperasse. O vínculo ambíguo. Apesar da exploração, a escrava nutriz muitas vezes formava um laço de afeto real com o bebê branco, o que é um dos aspectos mais complexos e perturbadores da escravidão. Ambrosina era obrigada a amar o filho do seu inimigo, ou pelo menos a parecer amá-lo, sob pena de castigo. Essa dança entre afeto imposto e ódio reprimido é o que torna a história da hashtag ama de leite tão potente. Esta situação expõe a hipocrisia máxima do sistema escravista. Ele dependia da hashtag mulher negra protagonista para criar seus herdeiros, mas negava-lhe o direito de ser mãe de seu próprio sangue. Era uma inversão de valores onde o afeto e a biologia eram usados como ferramentas de opressão. Na próxima parte, entraremos na casa grande para sentir o peso dessa vigilância e descobrir o que acontecia nos momentos de solidão de Ambrosina, quando o instinto de mãe clamava por uma hashtag subversão no cativeiro que, muitas vezes,
Era a única esperança de sobrevivência para o seu hashtag bebê negro. É aí que o mistério do título se aprofunda e o palco para a resistência é montado. A Casa Grande, com sua fachada de ordem e civilidade, era, para a escrava nutriz, uma prisão de luxo e vigilância constante. Ambrosina não estava na senzala, onde o controle era mais físico e direto. Ela estava na intimidade do lar senhorial, sob um tipo de escravidão psicológica. O seu trabalho era, ironicamente, o que deveria ser o prazer máximo de qualquer mãe: o cuidado com um recém-nascido. Contudo, cada carinho, cada ninar, cada gota de leite era um lembrete violento da sua perda. Ambrosina, a hashtag escrava nutriz, tinha que encarnar a figura mítica da mãe preta idealizada, devota, carinhosa, acima de tudo, inofensiva. Ela devia projetar afeto pelo bebê branco, o herdeiro, o futuro senhor, enquanto seu coração chorava pelo filho abandonado na senzala. Esse desempenho emocional era exaustivo. O mistério do vínculo. Qual era o sentimento real de Ambrosina? Historiadores e a literatura da época sugerem uma ambivalência profunda. Por um lado, o instinto materno é poderoso, e cuidar de um bebê, independentemente da cor da pele ou da origem, pode gerar um laço afetivo. Por outro lado, o bebê branco era a materialização da sua dor, o parasita que roubava o sustento de seu próprio filho. O conflito é este. Ela embalava o bebê branco, cantava cantigas de ninar africanas, introduzindo elementos de sua cultura na vida do opressor. Uma forma sutil de hashtag resistência feminina negra. Mas em cada canção havia um código de dor. O medo constante não era o chicote, mas a perda por inanição do seu filho negro. O medo e a vigilância. A senhora e o leite. A presença da senhora da casa era o fator de maior estresse para Ambrosina. A senhora, que havia se isentado da obrigação biológica de amamentar, assumia a obrigação moral de vigilância. A senhora desconfiava do corpo negro e de sua moralidade, alimentada pelos discursos higienistas que alertavam sobre o perigo de a ama de leite perverter a criança branca ou, pior, sabotá-la. O medo era real. A punição. Se o bebê branco adoecesse ou perdesse peso, a ama de leite era a primeira a ser acusada. As piores suspeitas recaíam sobre elas, desde maus-tratos intencionais até o uso de feitiçarias para prejudicar a criança branca. O ato de negligência. O leite de Ambrosina era contado, a saúde do bebê branco, monitorada. Mas e se, nos momentos de solidão, no meio da noite, o instinto falasse mais alto? E se ela, deliberadamente, diminuísse o tempo de amamentação do bebê branco para tentar guardar o máximo de leite possível para o seu próprio filho? Este é o cerne do hashtag mistério do bebê branco. A linha entre o instinto de sobrevivência do filho da escrava e o infanticídio por negligência do filho do senhor era tênue e constantemente cruzada no desespero. Ambrosina estava em uma posição de poder invertido. Ela detinha, em seu corpo, o poder de vida e morte sobre o herdeiro da Casa Grande. A subversão silenciosa, o dilema da identidade. A luta de Ambrosina era também uma luta por hashtag identidade negra. O sistema tentava apagá-la, transformá-la em uma extensão anônima e servil do bebê branco. Mas, em silêncio, ela praticava a hashtag subversão no cativeiro. Enquanto a senhora se preocupava com a saúde do seu filho, Ambrosina precisava ser a mestre da logística. O leite roubado. Em momentos de folga ou noites escuras, ela corria para a senzala. Cada gota de leite que ela conseguia desviar do bebê branco para o seu filho negro era um ato de roubo e de amor. Era um ato de prioridade materna, um grito silencioso contra a exploração. A sobrevivência mútua. O mistério se aprofunda. Para manter seu valor como ama de leite, Ambrosina precisava manter o bebê branco vivo e saudável. Mas para manter sua sanidade e sua linhagem viva, ela precisava, desesperadamente, manter seu próprio filho vivo. Era uma corda bamba moral e biológica onde um erro significava a morte de um deles ou seu castigo. O ponto de não retorno. A batalha pelo leite. Ambrosina vivia sob o terror constante de uma escolha impossível. O sistema escravista, ao forçá-la a ser uma hashtag ama de leite, colocou a vida de dois bebês, um negro, um branco, em uma balança.
Qual mãe seria priorizada? O sistema era claro: a senhora branca e seu filho. No entanto, o instinto, o laço de sangue e a pura vontade de resistência de Ambrosina tinham outra resposta. Historiadores que estudam a hashtag resistência feminina negra apontam que a ama de leite possuía uma arma invisível: o controle sobre a nutrição, portanto, sobre a saúde do herdeiro branco. Esse controle gerava uma ansiedade paranoica na família senhorial, que temia a vingança silenciosa da escrava. O mistério não é se Ambrosina agiu, mas como ela agiu e qual foi o impacto real de suas escolhas. A vingança no seio, o ato de priorizar. O ato de resistência de Ambrosina era microscópico, mas com potencial destrutivo maciço: priorizar o seu filho. Isso se manifestava de diversas formas, todas perigosas. O desvio de nutrientes. Nos momentos furtivos de liberdade, durante as madrugadas ou em breves pausas de trabalho, Ambrosina corria para a senzala. Ela oferecia o seio faminto ao seu hashtag bebê negro, garantindo que ele recebesse a porção mais rica do leite, o chamado leite posterior, enquanto o bebê branco recebia o restante. Esse desvio era um ato de roubo de capital do senhor e um investimento na sua própria linhagem. O cuidado diferenciado, o afeto de Ambrosina pelo bebê branco poderia ser real, como atestam muitos relatos de mães pretas, mas o seu cuidado prioritário estava com o seu filho. A escrava podia usar a negligência sutil como arma: um aleitamento apressado, uma posição desconfortável, o ignorar de um choro não urgente do bebê branco para garantir um tempo extra com o seu. Era uma revolução íntima, onde o amor maternal era subvertido em tática de guerra. E aqui está o ponto central do hashtag mistério do bebê branco. Se o bebê branco adoecesse gravemente ou, na pior das hipóteses, morresse, quem a história culparia? A ama de leite era imediatamente suspeita de infanticídio por negligência ou má-fé. Uma acusação que, em alguns casos reais do século XIX, como o da escrava Maria, estudado por historiadores, levou a julgamento e castigo severo. Para a historiografia tradicional, a morte do bebê branco era um acidente ou uma infelicidade causada pela má natureza da escrava. Mas, para nós, é um ato de agência desesperada. A agência no cativeiro, o desafio da identidade. A história de Ambrosina não é apenas sobre o leite, é sobre o poder de uma mulher em seu momento de maior vulnerabilidade. A hashtag exploração feminina visava destruir sua identidade, mas ela a reconstruiu através do ato de nutrir seu próprio sangue. Ao garantir a sobrevivência de seu filho, Ambrosina estava desafiando o princípio fundamental da escravidão: o de que a vida de seu filho valia menos do que o lucro de seu senhor. Identidade e sobrevivência. Cada dia em que seu filho negro sobrevivia era uma vitória de Ambrosina. Ela usou o acesso privilegiado à Casa Grande, o único lugar onde ela estava salva do trabalho mais brutal do eito, para tecer uma rede de cuidados para seu bebê, mesmo que clandestina. O legado da resistência. O que Ambrosina fez não era uma rebelião armada, mas uma resistência de útero, de seio. Ela transformou o ato mais básico da vida, o aleitamento, em um campo de batalha contra o sistema. O que se seguiu ao ato de subversão de Ambrosina, seja ela uma real Ambrosina ou a representação de milhares de mulheres, é o que define o legado dessas mães. Houve castigo, houve a morte do bebê branco, ou houve, milagrosamente, a sobrevivência dos dois, com a escrava conseguindo manter a sua dupla maternidade em segredo, manipulando o sistema. Essa é a complexidade da hashtag História Não Contada que desafiamos você a refletir. O sacrifício secreto de Ambrosina não foi o de dar o leite, mas o de arriscar a própria vida para garantir que a sua hashtag Identidade Negra, a sua prole, tivesse uma chance. No último e mais importante segmento, reuniremos todas as pontas soltas. Discutiremos o legado dessa luta silenciosa, a ausência de registro sobre o destino final de muitas amas de leite e a importância de resgatar essas narrativas de hashtag protagonismo negro para a nossa história atual. Não saia daí. O destino silenciado e a ausência de registros. O que aconteceu, de fato, com Ambrosina e seu filho? Como tantas outras histórias de hashtag Mulheres Negras na História, os detalhes finais de sua vida são engolidos pelo silêncio dos
Arquivos. O sistema escravista era meticuloso em registrar a propriedade, o corpo, o preço do aluguel do leite, mas era negligente e destrutivo em registrar a humanidade e o destino final da escrava. Não temos a certidão de alforria de Ambrosina, nem o registro da morte de seu bebê branco, se ela ocorreu, para provar a subversão no cativeiro. A ausência de registros não significa que a resistência não existiu. Significa que ela foi tão íntima, tão silenciosa e tão perigosa, que o sistema fez questão de apagá-la. O sacrifício secreto de Ambrosina foi, muitas vezes, apenas um relato sussurrado na senzala, transmitido em silêncio de mãe para filha, de geração para geração. Mas a nossa investigação histórica e psicológica nos permite tirar uma conclusão irrefutável. Ambrosina não foi uma vítima passiva. A agência no berço, o legado do leite. A verdadeira agência de Ambrosina residia na sua capacidade de escolher o afeto e lutar pela sua prole em um sistema que lhe negava ambos. Ela transformou o papel imposto de máquina de leite no seu maior poder de resistência feminina negra. Ambrosina, e as milhares de mulheres que ela representa, nos ensinam que a escravidão podia acorrentar os corpos, podia roubar o tempo e o trabalho, mas jamais conseguiu roubar o instinto de mãe. Cada gota de leite desviada era uma declaração de guerra, uma afirmação de que a vida do seu filho negro importava mais do que o lucro e o privilégio branco. O laço forçado com o bebê branco, embora doloroso, também era uma forma de proteção. Ao viver na casa grande, Ambrosina ganhava um status, uma proximidade ao poder que, estrategicamente, poderia usar para negociar, para proteger seu próprio filho ou, até mesmo, como visto na parte 4, para desestabilizar o sistema através do medo da doença e da morte. Ambrosina não apenas sobreviveu, ela subverteu. Ela nos deixou o legado de que, mesmo nas condições mais desumanas, o amor materno é a força mais revolucionária de todas. O protagonismo negro feminino não é só sobre gritar, é sobre persistir em silêncio. A mensagem forte, a esperança no amor materno. E é com essa consciência que chegamos à nossa mensagem final. A história de Ambrosina não deve nos deixar apenas com a dor da injustiça, mas com a força inabalável da esperança. Pense nela, a mulher cujo corpo foi a prova máxima da exploração, mas que encontrou, nesse mesmo corpo, a ferramenta para a liberdade moral e a continuidade de sua linhagem. A tragédia de Ambrosina, e de todas as #mães negras na escravidão, reside na escolha forçada, mas a sua glória e a nossa esperança residem no fato de que elas se recusaram a ter o seu amor materno definido pelo seu opressor. O leite de Ambrosina, que alimentou 2 vidas, nos ensina que a opressão é poderosa, mas o instinto de proteger e amar é invencível. Sempre haverá um espaço, por menor que seja, para a subversão, para a resistência, para a afirmação de que a nossa vida, a nossa identidade e o nosso amor nos pertencem. Honrar Ambrosina não é apenas lamentar o passado, mas celebrar a força que construiu o nosso presente. É reconhecer que a abolição não foi dada. Ela foi forjada no sofrimento e nos pequenos, mas poderosos, atos de resistência, como uma mãe que, no escuro, amamentava a vida que era realmente sua. Se você se sentiu tocado, pela força e pelo dilema de Ambrosina, é porque essa história pulsa em nossa memória coletiva. Para honrarmos de verdade o legado de Ambrosina e de todas as amas de leite, deixe um gostei para que essa história não contada chegue a mais pessoas e não seja mais silenciada. Comente abaixo com a #umleite2vida e nos diga qual foi o momento mais impactante dessa história para você. Assine o canal e ative o sininho. A história real do Brasil precisa ser contada, e você é parte dessa missão. Muito obrigado por acompanhar este mergulho profundo na história. Até a próxima, com mais um capítulo de Fatos Desconhecidos.